Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Uma boa noite a todos o pessoal do Facebook, do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Jesus em Família. E hoje nós vamos, então, ter um convidado muito especial. Mas antes de chamar o convidado especial, gostaria de dizer que nós estamos, neste momento, estreando, assim, um novo quadro. Sim. Vamos chamar de novo quadro, como se fosse uma televisão, né? Mas, digamos assim, uma programação especial para você, tá? Hoje nós vamos ter uma programação especial e também dia 18 nós vamos ter uma programação com a Tânia Oliveira, que nós vamos chamar ela para falar sobre a espiritualidade nos animais, tá? E no dia 30 também vai ser especial, com o Luiz Carlos e o Jairo Oliveira, que é um amigo da nossa Casa de Paz e Amor, que vai vir falar sobre histórias do Chico. Ele que já, inclusive, morou com o Chico Xavier, pensa, né? Que privilégio. E o Luiz Carlos, que já teve várias vezes a oportunidade, também a honra de conviver com o Chico, vão estar aqui com a gente conversando sobre histórias que a gente não tem, assim, na literatura, né? Histórias inéditas, digamos assim, e algumas outras não inéditas, mas também muito importantes, sobre o nosso querido Chico Xavier. E hoje nós temos o André Souza, mas nossa prece. Vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso evangelho? Então eu te convido a te concentrar, fechando os olhos, se você quiser, mas principalmente mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, que neste momento, através da sua equipe espiritual, ligada à nossa Casa de Paz e Amor, vai ao encontro dos lares de cada um de nós que estamos aqui conectados. E assim, neste momento, peça aquilo que você necessita para a sua saúde, para os seus familiares, para o seu sustento material, mas também lembre-se de agradecer pela oportunidade dessa encarnação, pela oportunidade de convivência com aqueles que te rodeiam, porque este é o momento em que os amigos espirituais estarão te ouvindo com muita atenção naquilo que você estiver pedindo em prece, agradecendo, e assim poderão te auxiliar. Em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, nós vamos dar aberto o trabalho de hoje, chamando para falar sobre um tema bastante importante, nosso querido André. Tudo bom, André? Oi, boa noite a todos. Mais André uma vez, uma André, alegria. nós hoje vamos falar sobre identidade dos espíritos, né? Então, Sim. hoje você vai discorrer sobre esse tema, né? E primeiro, assim, que não é todo mundo que já está familiarizado com o espiritismo, não é? E muita coisa rola, muitas mensagens, e o espiritismo acaba se tornando um assunto polêmico, fascinante, não é? E às vezes meio que distorcido. Não existiria, digamos assim, espiritismo nem mensagens mediúnicas se não fosse algo chamado mediunidade. Eu gostaria de te pedir, então, que se você pudesse fazer um breve apanhado sobre o que é mediunidade, como é que funciona, que, na verdade, é um veículo sobre o qual a gente vai acabar tendo as nossas comunicações, não é? Pode ser? Pode ser. Então, vamos dar apenas uma introdução. Antes ainda de falar nisso, é importante que a gente deixe bem frisado a todos, principalmente aqueles nossos irmãos que não têm um contato maior com a doutrina espírita, mas que um princípio muito importante quando se fala de espírito desencarnado é nós termos em mente que desencarnar não altera, não muda o conhecimento e a evolução do espírito. Nós não evoluímos por desencarnar. Então, às vezes a gente pensa, ele agora é um espírito desencarnado, então ele tem uma grande evolução por isso. Não. Desencarnar é simplesmente como se nós fôssemos ao nosso guarda-roupa, retirássemos a nossa indumentária, nossa roupa, e colocássemos uma outra roupa mais leve, né? Como a gente
vem com uma roupa pesada, chega ali e coloca uma roupa mais leve. Só. A essência, nós por dentro, nós mesmos, continuamos a mesma coisa. Tá? Isso é muito importante para que a gente não imagine que o espírito, por ter desencarnado, vira um espírito de luz e tal. Não. Nós somos, no plano espiritual, o que somos na Terra. Então, em que estado está o espírito que desencarnou? No mesmo estado que ele estava antes de desencarnar. Porque ele era espírito quando encarnado, como ele é espírito desencarnado. Só que aqui na Terra ele é um espírito que tem o corpo físico, mas a sua essência é a mesma. Essa essência espiritual, toda a sua bagagem, todas as suas conquistas, toda a sua evolução, as suas conquistas pregressas, inclusive a essa encarnação, permanecem. Só que ele não adquire pelo ato de desencarnar qualquer tipo de evolução. Isso posto, a gente pode começar a falar de mediunidade, que nos dizem os espíritos ser uma condição orgânica que nós temos, já trazendo do molde do corpo físico, que é o nosso corpo espiritual, as condições para que nós sejamos ou não médiuns ostensivos. E nós vamos fazer aqui uma pequena separação, porque Kardec, brilhantemente no livro dos médiuns, que nós aconselhamos aos irmãos que queiram adentrar os portais do conhecimento sobre mediunidade, que empunhem o livro dos médiuns de uma maneira bem acurada, cuidando de todos os detalhes e lendo com atenção. Não há como se pensar em mediunidade sem que a gente se debruce sobre o livro dos médiuns. Então, Kardec fez essa distinção, os espíritos fizeram. Tá? No fato de todos nós termos alguma capacidade de perceber, de receber influência de pensamentos do plano espiritual, de espíritos sem o corpo físico, de espíritos desencarnados, todos nós, por isso, por termos essa possibilidade de intercâmbio telepático até, por isso, todos somos médiuns. Uns em determinado grau e outros em outros. Uns percebendo mal, uns chegando num ambiente recebendo impacto vibratório e assimilando aquele impacto vibratório, às vezes se sentindo mal pelas características do ambiente, ou por as características de um estado vibracional que um irmão nosso possa estar e a gente perceber. Né? Outros passa despercebido essa influência ambiental por ele não estar com as suas faculdades mediúnicas mais acuradas. Bom, isso todos somos, todos temos essa influência, tanto que os espíritos nos influenciam de uma forma tão forte, né? Está lá na questão 459, famosa do Livro dos Espíritos, que, de ordinário, dizem os espíritos, são os próprios espíritos desencarnados que nos dirigem. Se eles nos dirigem, é porque eles nos influenciam. Se eles nos influenciam, para que nós sejamos influenciados, é necessário que nós tenhamos percebido, assimilado aquela influência que se dá de forma vibratória, através do pensamento. Né? Então, é importante que se entenda que a comunicação é sempre nesse estágio, através das ondas do pensamento. Bom, Kardec fez uma distinção em relação a essa mediunidade comum de todos nós, com aquela que ele chamou de médiuns ostensivos, médiuns produtivos, que são aqueles que são capazes de reproduzir de forma inteligente aquelas mensagens que vêm do plano espiritual. Né? Então, existem diversos tipos de mediunidade, psicografia, que o médium escreve, psicofonia, que o médium fala, né? Audiência, que o médium escuta, e assim por diante. Então, existe essa distinção.
É importante que se diga que não foi a doutrina espírita que criou a mediunidade. A mediunidade existe desde que existe o homem, né? Esse intercâmbio entre os planos sempre existiu. O que o espiritismo fez foi disciplinar para tornar a mediunidade um meio produtivo de caridade, através da qual, então, se manifestam, eventualmente, espíritos de todos os matizes, recebendo, quando necessário, as orientações que necessitam. Ou mesmo através desses livros, que a mediunidade abençoada, dessa alma que foi puro amor que pisou entre nós, Francisco Cândido Xavier, nos proporcionou, através dessas hoje 526 obras publicadas com as mensagens de Chico Xavier. Tá? Então, gente, vocês imaginam 526 livros, mais de 50 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. É uma senhora obra. Tá? Bom, um rápido apanhado sobre a mediunidade, né? Mas o nosso objetivo hoje, quando a gente pegou o título da nossa conversa, que é exatamente Identidade dos Espíritos, e nós, de propósito, nós colocamos o título do capítulo 24 do Livro dos Médiuns, que trata desse assunto de uma forma muito profunda, e não dessa forma que, nesse pouco tempo que temos, vamos tentar sintetizar para que os irmãos tenham não o conhecimento disso, mas que desperte em cada um, talvez naqueles que ainda não fizeram, a vontade de ir à própria obra de Kardec, buscar o conhecimento na fonte, que é o mais importante para nós, né? Então, quando Kardec coloca a identidade dos espíritos, ele já sai dizendo que a questão da identidade absoluta, o que é a identidade? Quando nós mostramos a carteira de identidade, nós estamos mostrando a carteira que diz quem somos, né? Ali estão os nossos dados. Saber qual é o espírito que se comunica, nos diz o próprio Kardec, e os espíritos, não é essa identidade absoluta o ponto mais importante, o nome do espírito, né? Porque, às vezes, o que acontece é que a gente vê quem assina aquela mensagem que a gente recebe, e nós temos recebido inúmeras mensagens que têm vindo com a pandemia, né? Irmãos nossos nos perguntando se aquela mensagem se aquilo é realmente o Espírito, ou se não é o Espírito, né? Então, essa dúvida e essa incerteza na análise é que faz com que a gente, então, proponha o tema para que nós mesmos, todos, possamos ter elementos que nos abasteçam suficientemente para que nós deliberemos através da análise feita com base em Allan Kardec, na obra básica da doutrina espírita, a gente chega à conclusão sem precisar perguntar para ninguém, né? Ou se a gente tiver dúvida, é melhor até perguntar antes de sair repassando coisa que não tem fundamento nenhum, que a gente tem visto verdadeiros absurdos, né? Então, é muito interessante porque o nome Chico Xavier dá parece que um embasamento àquilo que está escrito e faz com que as pessoas comprem com um texto qualquer que quem conhece a obra de Chico Xavier, quem conhece os espíritos que se manifestaram através de Chico Xavier, lê um parágrafo, e diz não é. Outra coisa importante, Chico Xavier nunca escreveu nada dele, a não ser uma única coisa no primeiro livro que ele publicou em 1933, Parnaso de Além Túmulo, que foi Palavras Minhas. Nesse preâmbulo dessa obra maravilhosa que nós aconselhamos, de poesias de dezenas de poetas, ele explica quem é Chico Xavier, como ele chegou, o seu nível escolar, o seu conhecimento, o seu desconhecimento
sobre toda aquela obra que ele tinha recebido. Então, ali ele faz, foram as únicas coisas que ele escreveu dele mesmo e publicou. Palavras minhas. Leiam no Parnaso do Além Túmulo, adquiram esse livro, porque é para a gente ter em casa e é muito interessante. Então, a gente vê muita coisa de Chico Xavier que a gente vê que não é. Basta se ler que não é Emmanuel, não é André Luiz. André, Oi? desculpa te interromper, mas você está falando e a gente quer saber como é que a gente vai ter certeza da veracidade das mensagens. Porque você está falando aí, muita coisa veio dizendo que está assinado Chico Xavier, mas não é porque está assinado Chico Xavier, é que aquilo realmente é do Chico Xavier. E como é que a gente pode realmente ter uma certeza? É possível ter essa certeza? Se a gente estudar bastante, sim, por essa simples comparação mais intuitiva que a gente faz de ter amealhado muita leitura desses espíritos que se comunicaram através do Chico, e isso faz com que a gente imediatamente refute, porque não bate quando a gente está acostumado a ler uma determinada forma de escrever, uma determinada maneira de raciocínio dos espíritos, a elevação dos assuntos, são coisas que nós vamos ver agora sobre espíritos superiores, né? A linguagem, a profundidade filosófica daquilo que está sendo colocado, a proximidade vibracional que nos leva as mensagens aos planos superiores. Isso faz com que a gente, depois de ter lido muito, imediatamente identifique. Mas a gente não vai esperar que todo mundo tenha lido muito, que seria maravilhoso. Mas isso não acontece, né? Mas se vocês começarem a ler as obras de André Luiz, ler Emmanuel, nós vamos ver que tipo de linguagem, que tipo de trato aos assuntos é dado por esses espíritos mais elevados, através do Chico. Isso vai fazer com que a gente tenha certeza absoluta, porque não basta ter uma filigrana de Chico Xavier por trás, uma assinatura, flores, passarinhos, e aquilo que está escrito ali, se a gente for pensar no que está escrito, que é o que Kardec nos incitou a fazer sempre, analisar a lógica, analisar a profundidade, a elevação daquilo que está escrito, independente da assinatura do espírito. Né? Então, é isso que nós vamos fazer, Grace. Tentar dar um roteiro. Né? Pelo menos assim, de uma forma resumida, eu peguei alguns tópicos principais do capítulo 24 do Livro dos Médiuns e convido os irmãos para lerem completo e estudarem realmente isso, porque se nós formos espíritas, é muito provável que alguém nos mostre uma mensagem dizendo, olha aqui, o que veio do Chico Xavier? Eu posso dizer, olha, tu me desculpa, mas isso aqui botaram no papel, mas não é do Chico. Né? Eu tenho que poder fazer isso. Espera-se de um espírita que ele tenha conhecimento suficiente para auxiliar, inclusive, nisso. E aqueles que ainda não são, que possam ter, através do estudo, chegar a essa conclusão por si mesmos. Né? Então, vamos começar, então, apresentando, Grace, já para os nossos irmãos, e já também deixando o nosso pessoal aí do Facebook já liberados para perguntas relativas a esse assunto que a gente possa depois esclarecer, se soubermos. Né? Isso, o Paulo já está aqui na escuta. Tá certo. Vocês podem perguntar se vocês tiverem alguma pergunta interessante para fazer, né? Porque o André é exigente. Estou brincando. Podem perguntar. E aí o André vai responder para a gente. Vamos lá, então, André. Então, diz Kardec, nós vamos começar, então, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Então, ele começa, não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar o valor dos espíritos. Nós temos que analisar com bom senso, com parcimônia, com pensamento de análise, com calma, com a inteligência, para que a gente possa concluir. Né? Não porque alguém me disse, não porque o André veio aqui.
Olha aqui, ó, isso aqui é maravilhoso. Ah, o André disse que é maravilhoso, né? Ah, a Grace disse que é maravilhoso. Não tem nada que ver. Nós não temos autoridade para dizer. Quem tem autoridade são as obras da doutrina espírita, que não é nenhuma pessoa, são as obras da doutrina espírita codificadas por Allan Kardec, com as obras complementares que vieram iluminar e aumentar esse conhecimento que Kardec nos deu todo o início, né? Principalmente com as obras de Chico, recebidas por Chico Xavier. Né? Então, vamos ter que usar esse bom senso. Nos dizem os espíritos que a linguagem é um dos pontos fundamentais para que se identifiquem os espíritos que estão se comunicando. Eles têm que inspirar bons sentimentos e bons conselhos. Então, vejam, meus irmãos, quando a gente pega uma mensagem e lê, aquela mensagem tem que suscitar em nós sentimentos positivos. Se eu não posso pegar uma mensagem, ler a mensagem e sair deprimido. Esse espírito não é um espírito enviado de Jesus, ele não veio trabalhar em nome de Jesus, porque o plano espiritual, na sua ação organizada através da doutrina espírita, tem, por fim, auxiliar o homem no seu caminho evolutivo. E nada que venha prejudicar o estado mental da criatura encarnada pode ser imaginado como tendo sido trazido por um espírito superior. Tá? Não veio do mais alto algo que vai me botar para baixo. Então, essa é a primeira coisa, isso a gente já vê de cara, que tem algumas mensagens que nós temos pego pela internet aí, que a criatura termina de ler e está com os cabelos em pé. Porque diz, meu Deus do céu, eu estou mergulhado na lava do vulcão, até os gargumilhos espirituais, até o pescoço, porque tem coisa que a criatura se sente para baixo. Admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Então, eu não posso imaginar que algo que venha de um espírito superior seja para que eu tenha qualquer atitude física ou mental. Eu não posso alterar o meu estado emocional para o mal depois de ler uma mensagem de um espírito superior. Ele tem que fazer com que eu me sinta melhor do que eu me sentia antes. É para isso a mediunidade organizada pela doutrina espírita, para que traga conceitos novos, eventualmente, e auxiliar os espíritos sofredores, que é um outro assunto que não é o nosso caso aqui. Mas, então, dentro desses efeitos inteligentes da mediunidade, nós, então, temos nela um instrumento que a espiritualidade superior tem para auxiliar o ânimo das criaturas, não desânimo nas criaturas. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia, jamais se vangloriam. Espírito superior não se coloca em posição superior a qualquer coisa. Não se acha superior. Uma condição para que nós evoluamos é a humildade. Não existe evolução espiritual desligada do conceito de humildade. Aquele que se considera evoluído já não é evoluído. Todo espírito que é evoluído tem certeza absoluta que ele não é evoluído. Então, se nós estivermos achando que a nossa luz está em emoções e pensamentos,
Se a gente for analisar o tipo de pensamento que temos durante um dia, por exemplo, ou as emoções que advêm das circunstâncias da própria vida, em que nós, de repente, sentimos isso, sentimos aquilo, sentimos raiva, nos irritamos, vem uma notícia, nós nos desequilibramos. Vejam a inconstância do ser humano médio na Terra, né? Então, nós temos que ver, nós estamos em estágios de aprendizado, graças a Deus já podendo falar sobre isso, né? Discutir esses assuntos importantíssimos para a nossa encarnação, para que a gente possa escolher caminhos diferentes do que nós já escolhemos antes. Nós estamos nessa situação, em processo de novas deliberações, então isso é muito importante. Mas nós ainda estamos claudicando. Então é bom que a gente saiba que nós não somos espíritos superiores, né? Até porque na escala espírita que Allan Kardec nos trouxe, nós somos espíritos imperfeitos. Todos os sentimentos que Kardec enumera como normais aos espíritos imperfeitos, nós já sentimos alguma vez. Isso já nos classifica direto. É algo que pode não ter sido hoje, nem amanhã, nem esse mês, mas há 3 meses, há 6 meses, nós já sentimos. Então, nós ainda somos espíritos capazes de ter esse tipo de sentimento. Somos espíritos imperfeitos, tá? Então, gente, vamos adiante. Vamos adiante. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Então, se ele tem resposta para tudo, né? Muito eloquente em falar e apontar e dizer isso, e dizer caminhos científicos, o que está acontecendo, o que não é, a vibração tal, e entrando em detalhes, aquilo começa a não bater. Porque o espírito, a mensagem de espírito superior, ela tem um caráter que vocês nunca esqueçam, geral. Quanto mais específica a mensagem, apontando para algum erro determinado, né? A não ser em trabalhos especiais, que é isso dirigido pela espiritualidade, que não é o caso, nós estamos falando em mensagens gerais, todas as mensagens têm que ter um caráter geral. Existe um princípio que o Kardec coloca na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a universalidade da doutrina espírita. O que é a universalidade do ensinamento? Kardec explica que não é porque um espírito, em um determinado tempo, para um médium, tenha dito alguma coisa que aquilo é verdade. Então, a gente recebe lá, a pandemia vai terminar no dia 26 de julho. Eu acho que eu não preciso dizer que não. Que essa mensagem não serve. Não é assim, porque não pode haver um comprometimento do plano espiritual com toda a humanidade de uma coisa que venha de um espírito. O que Kardec diz? As verdades são trazidas espontaneamente por médiuns que se desconhecem entre si, em localidades diferentes, quando há uma revelação. Quando existe algo de muita importância para ser trazido à humanidade, que é permitido por a humanidade já ter a maturidade para receber aquilo e o merecimento para receber, pode vir alguma coisa se acontecer esse processo de universalidade da comunicação. Ótimo. Isso já nos tira essas coisas, essas revelações que o espírito tal
lá assinado Bezerra de Menezes, que tu pega a mensagem e lê o primeiro parágrafo e já larga, mas lá ele diz que dia tal, que vai acontecer isso, que vão descobrir tal coisa, em tal país vai acontecer, ou vai acabar o mundo no dia tal, do mês tal, do ano. Não é assim que funciona a vida. A evolução se dá aos poucos, a evolução se dá vagarosamente. Então, nós temos que atentar para esse processo, para ver também que aquilo que está sendo dito não tem caráter geral. Né? Vamos adiante. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e trazem precisão para fatos materiais. Vejam que grande problema para nós se nós começássemos a receber de um médium um espírito que diz tal coisa, de outro que diz outra coisa. E por que eles aparecem? Afinal, né, vem do plano espiritual, porque aquilo que a gente disse desde o início, o fato de estarem desencarnados não faz com que eles sejam melhores do que eram aqui. Então, por simples aqueles chamados espíritos zombeteiros que querem dar risada até desses médios incautos, e a quem o livro dos espíritos não passou nem perto, nem perto. Eles pegam o médium e transmitem a mensagem, ele aceita, e ai de quem duvidar. Nem com argumentos kardecianos nós conseguimos duvidar, porque quando entra o orgulho e a vaidade, nós perdemos a qualidade da mediunidade. Né? Então, é muito importante que não tenha predição de futuro. Isso não somos nós que estamos dizendo, isso está no livro dos médiuns, gente. Então, quando a gente pegar uma mensagem e começar o espírito a dizer o que vai acontecer, isso é predizer o futuro. E aí a gente invalida o livre-arbítrio. Né? Que nós podemos modificar esse futuro livre, arbitrando, decidindo coisas diferentes, mudando o nosso padrão mental. Tá? Olha só isso aqui que interessante. Né? Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas. Ou seja, se eu continuar agindo assim, vai acontecer tal coisa. Se nós não modificarmos, nós temos a tendência para que aconteça aquele outro. Né? Quando esse pressentimento convenha. Nem sempre isso convém. Agora, nunca, porém, determinam datas. Isso está escrito no livro dos médiuns. Os espíritos nunca determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Tá? Então, quando a gente for ler alguma coisa, vai acontecer isso, em breve... Bom, o que a gente tem que cuidar é de pegar sempre a essência, porque a mensagem distorcida pode estar revestida de palavras lindas. Então, o que está sendo dito ali? Risca as palavras bonitas e diz, acontecer tal coisa. Porque o espírito, por estar mistificando, não quer dizer que ele não seja inteligente, não quer dizer que ele não tenha cultura. Porque nós nos desenvolvemos intelectualmente, mas ficamos para trás em termos de moralidade, em termos de conquista de virtudes. Né? Então, normalmente, a gente primeiro evolui intelectualmente, adquire conhecimento, cultura, mas o sentimento fica para trás. Então, é isso que acontece. O cara tem uma baita de um conhecimento no plano espiritual, é um espírito extremamente culto, ele pega, reveste aquilo que ele quer dizer de palavras lindas, que a gente tem que procurar no dicionário, e aí a gente embarca nessa canoa furada e sai dizendo, olha que mensagem linda, olha que mensagem maravilhosa. Né? Então, é isso que a gente tem que cuidar.
Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem serem prolixos. Têm um estilo conciso, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões, claro, inteligível a todos e demandar esforço para ser compreendido. Os bons espíritos nunca ordenam, não dizem nada no imperativo, gente. Faz tal coisa, decide isso, não faz isso. Os espíritos superiores não dizem assim. Peguem as obras de Emmanuel e olhem onde é que ele diz, não faz isso. Ele dá uma volta linda, poética, para nos inserir uma verdade no coração, que eu vou te contar uma coisa. Diz tudo o que tem que dizer de uma forma mais suave possível, mas sem dizer o que tem que ser dito. Eles aprovam o bem que é feito, mas com reserva. Espírito superior não fica dizendo, que coisa maravilhosa, temos vaidade. Ou a grande questão é que domínio nós temos dessa nossa vaidade. Até onde eu sei que vai a minha vaidade, eu consigo refreá-la, refrear as suas manifestações, né? E sem que ela tome conta. Então, às vezes a gente fica elogiando alguma coisa que a criatura faz e aí está prejudicando em vez de ajudar. É bom que a gente saiba que atingiu o objetivo naquilo que é proposto, mas não florear, levar a criatura, colocar a criatura num altar. Espírito superior não faz isso. Por que a gente vai fazer aqui, né? Então, isso também acontece muito. Os maus prodigalizam, olha o que eu falei agora, exagerados elogios. Exagerados elogios, não vamos esquecer disso. Estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Toda prescrição meticulosa, eu já falei isso, é sinal de inferioridade. Espírito superior não fica entrando no detalhe das coisas, isso aqui tem que fazer isso, aí tu bota mais 2 colheres de farinha, bota só uma pitadinha e meia de sal, não é assim. Não é assim que faz espírito superior. Não, tá? Mensagens gerais, instruções profundas, mas que sirvam para muita gente. Coisa específica para um. Grace, Diga, meu querido. quando eu estiver falando de alguma coisa alguma questão seja do assunto, pertinente ao assunto, me interrompa, por favor, tá? Para que a gente já responda, se for possível, na esteira do que está sendo comentado. Então, já vou aproveitar, já vou te perguntar. Tá. Não obstante sabermos que espírito superior não dá data, não dá receitinha, essas coisas todas, eventualmente pode acontecer que um espírito tenha predito alguma data e acerte. Digamos que nesse caso é fruto de uma coincidência ou seria por uma questão de merecimento de quem recebe a mensagem? Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Porque às vezes sempre existe essa coisa do merecimento de quem recebe. Só que é muito, digamos assim, não tem improvável que ocorra uma predição de datas quando os espíritos superiores sabem que não se predizem datas. É muito improvável que ocorra. Eu estou falando de mensagem, eu não estou falando de sonho premonitório, de outras coisas que tem esse tipo de percepção da criatura, né? O sonho premonitório, isso é uma outra coisa. Mas uma mensagem que venha especificamente, ó, teu irmão vai desencarnar no dia tal. Esse tipo de predição. A pandemia vai terminar no dia tal. Isso não, os espíritos não podem fazer isso porque eles não sabem. Esses espíritos que trabalham conosco não estão nesse nível de saber esses grandes acontecimentos.
eles sabem a tendência das coisas para onde caminha. Porque, em função daquilo que está no coração do homem, aquilo que é a sintonia vibratória da criatura encarnada e desencarnada. Isso é que leva o planeta para um lado ou para o outro, né? Então, a descoberta da vacina, por exemplo, a descoberta do remédio curador definitivo, se houver, a gente não sabe, né? Vai ser quando a humanidade tiver já aprendido com essa faixa aquilo que tem essa faixa para ensinar àqueles que têm que aprender. As dificuldades terminam quando o aluno aprendeu. A lição termina quando o aluno aprendeu. Quando o aluno não aprende, o que acontece? Ele repete o ano, né? É assim a vida. Cada vez que nós aprendemos a lição, ela não é mais necessária de ser vivida. Mas a gente tem aquela prova. Eu acho que eu aprendi durante a aula, mas eu vou ter a prova. E a prova vai dizer se eu realmente aprendi a lição. É assim na vida. A vida me ensinou. Mas eu vou, aquilo que nós chamamos de prova, exatamente viver de novo algo semelhante, ver que realmente eu aprendi e não reagir como eu reagira antes, mas como eu reagi na última vez, já assimilando os conceitos que nos aproximam mais da lei de amor. Então, não é que pode haver uma predição em relação à humanidade inteira por acaso. E de data não vai haver. Pode ter certeza que não vai haver. Pode, eventualmente, um espírito familiar, num médium de grande capacidade, dizer, olha, a tendência para ti tu continuar desse jeito é assim. Data, os espíritos não sabem. Olhem as obras de André Luiz, que nos dizem que nos mostram as desencarnações assistidas pelos espíritos superiores, que eventualmente mudam uma semana, decidem ficar mais tempo. Então, não tem como prolongamentos de meses de pessoas encarnadas que tiveram merecimento, isso está narrado na obra Obreiros da Vida Eterna, que houve um prolongamento. Sempre nos trazendo essa gama de informações equivocadas, né? É um outro nome para falar de tudo isso que a gente está falando até agora, tá? Esses espíritos que Kardec chamou de levianos, de vários adjetivos que a gente pode dizer, que são exatamente homens desse jeito, né? Que são capazes de difundir alguma coisa errada e se divertir com isso, né? Só quando eles encontram o veículo desavisado. Por isso que a obrigação do médium é estudar e muito, e conhecer todo o fenômeno que passa por ele, né? Para que o médium entenda que não é só porque vem um pensamento na cabeça dele, aquele pensamento é espírito. Nós também somos espíritos, nós também temos pensamento. Então, há que se distinguir o tipo de vibração que se sente pela aproximação de um espírito, o envolvimento emocional que se tem ao se transmitir uma mensagem, o turbilhão de ideias diferentes das suas que estão sendo jogadas em cima de um médium, para que ele, naquele estado vibratório diferente que ele se encontra, ele possa dizer que ele está sendo influenciado para uma mensagem mediúnica, né? Um simples, veio um pensamento, pronto, é uma mensagem mediúnica, eu estou de olho fechado, me veio esse pensamento, mas o pensamento na cabeça da gente vem à torta e à direita, nós também pensamos, né? Então, nós temos uma série de coisas a serem estudadas para a gente ter certeza e poder afiançar, e esse espírito disse isso. Claro que, como nós somos espíritos, e é uma mensagem que se dá conscientemente, vai ter um percentual sempre que nós estamos colaborando naquela mensagem. Isso é importante que se diga, né? Nesse estágio da humanidade de mediunidade, a mediunidade, cada vez mais que nós formos evoluindo, a mediunidade vai ser mais intuitiva e menos automática. Chico tinha todas essas mediunidades, né? E para receber obras do quilate que ele recebeu, com aspectos científicos
muito difíceis, por exemplo, para alguém que tinha o terceiro ano primário, ele tinha que receber mecanicamente. Ou seja, ele não tomava, nessas obras, pelo menos, conhecimento do que estava sendo escrito. Simplesmente emprestava a sua mão, que nós chamamos de psicografia mecânica. Então, ele recebia assim, né? Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, são livros que tratam de ciência muito adiantada, né? Então, inclusive de coisas que na época ainda nem existiam, que estão se comprovando agora. Então, é muito importante que a gente conheça esse tipo de coisa, e eu estou vendo Dona Grace, Doutora Grace, que nosso tempo não vai dar para nada. Eu te falei. Agora tu tá vendo como é pequeno o tempo. Eu te disse que era muito pouco tempo. Mas Tá vamos bom. até onde dá. Se precisar, a gente faz uma segunda parte, É, né? E acho que vai e, precisar. é muito interessante que Kardec fez 20 e poucas, elaborou 20 e poucas questões que para que a gente perguntas que a gente possa fazer para ver a identidade dos espíritos. Está nesse capítulo também. Ele sai dizendo por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou inferioridade pela linguagem. Direto, a primeira ideia, pela linguagem. A linguagem e a profundidade da mensagem, né? Os espíritos inferiores se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características. Então, eles colocam na mensagem ainda estados muito próximos daquilo que a gente sente aqui, e não daquilo que a gente imagina e que deve ser mesmo um espírito superior se manifestando. Isso é importante, né? A ciência é sempre sinal certo de elevação. Isso é muito importante, gente. Ciência, conhecer ciência não é evolução espiritual, tá? E eles respondem, não. Porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam, perdem esses defeitos. Após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más de que se impregnaram. Então, se a gente passa uma vida ligado nessas coisas, quando a gente desencarna, eu posso ser um grande cientista, mas se essas paixões inferiores me alimentaram o ser, a despeito de tudo que eu saiba, de todo o conhecimento que eu tenha amealhado durante a minha vida, eu não consigo me desvincular, de repente, de tudo isso e doar uma mensagem maravilhosa. Eu posso falar sobre a ciência, mas em relação à espiritualidade, eu não saber absolutamente nada, né? Não se evocam espíritos hoje, né? Kardec evocava espíritos, porque ele estava instruindo uma doutrina. Ele estava dando base teórica a uma doutrina que precisava do respaldo de espíritos desencarnados que tinham esse trabalho de estarem naquela pleiade de espíritos que ajudou na divulgação da doutrina. Então, que esses espíritos dessem o aval por ser um movimento de Jesus, a doutrina espírita. Então, ele tinha esse respaldo para evocar. Hoje, se nós chamarmos lá Bezerra de Menezes, nós podemos... Vem alguém e diz que sou Bezerra de Menezes. Aí eu vou dizer, ah, tá, Bezerra de Menezes. Está assinado Bezerra, é Bezerra. Não, vamos ver o que ele diz. Além do que esses espíritos muito conhecidos, gente, porque nós conhecemos alguns pouquíssimos espíritos superiores, mas e esse monte de espírito que evoluiu de séculos? A grande maioria nós não conhecemos, nem sabemos o nome desses espíritos, e eles estão aí na Terra trabalhando, né? Espíritos iluminados que são aos milhares, que se desenvolveram, evoluíram, mas a gente não tem esse nome deles. Então, eles não têm necessidade, não é essa necessidade. Nós é que criamos essa coisa de saber quem escreveu.
quando nós devíamos prestar muita atenção no que escreveu, não quem escreveu, né? Isso Kardec deixa de cara bem explicado, que o que interessa não é saber quem escreveu. Às vezes, os espíritos se fazem representar por outros espíritos evoluídos que são capazes de transmitir uma mensagem em seu nome. Mas como é que a gente vai saber, né? Pelo cunho da mensagem, pela linguagem, pelo alto teor filosófico cristão, por o quanto de Jesus que tenha trazido esse nosso irmão, e aí não interessa o nome. Aí não interessa o nome, tá? Ele diz que os espíritos maus ou levianos também se metem, olha o que Kardec diz, também se metem a enunciar sentenças, sem lhes perceberem bem o alcance ou significação. Então ele conta que um espírito se dava mensagens dizendo que era Jesus, né? Então, para ele achar para ele fazer que acreditassem que ele fosse Jesus, ele dizia, em verdade vos digo, em verdade tal coisa. Então ele encheu a mensagem, em verdade, e aí desmoronou, porque não era só aquilo que podia dizer que a mensagem seria do próprio Cristo, né? Olha aqui que interessante. Já estou terminando aí, vamos ver se tem mais alguma coisa. Podem os espíritos... Eu estou terminando porque eu pulei, né, doutora Grace? Eu disse que eu precisava de mais... Eu disse que eu precisava de mais tempo. Eu disse que eu precisava de mais tempo e a senhora me disse, é 1 hora e só. Então, vamos adiante. Podem os espíritos, por meio de comunicações escritas, inspirar desconfianças infundadas contra certas pessoas e causar dissídios entre amigos? Eu disse lá no início, espírito superior não traz coisa ruim, não provoca discussões, não provoca brigas, não provoca dissensões. Movimentos do plano superior é para unir. Tudo que venha para desunir, tudo que venha para dar briga, para dar discussão, não pode, não tem o cunho, a marca do Cristo. Então, isso a gente tem que cuidar, né? Isso é fácil de ver. Pega uma mensagem e vê lá, o fulano ali faz isso, então vamos fazer tal coisa. Que não venha para agregar positivamente, a gente descarta. Parece assim fácil sempre descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento? Não duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar, mas é preciso ter os olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Esse olho de mercador de diamantes nós adquirimos gastando as nossas pestaninhas nas obras de Kardec, nas obras de Chico Xavier. Assim, gente, vai dar certo e nós vamos por nós mesmos poder dizer, não me serve, não me serve, né? É só pegar. Agora vocês vão em casa, abrir o livro dos médios que está lá na prateleira, pegam um pincelzinho daqueles, tira o pó, né? Que eu espero que não tenha, mas se tiver, tira o pó e, em vez de ir no capítulo 24, vão no capítulo 1. Né? Comecem pelo 1 e leiam todo o livro. É Kardec, é a lógica se derramando sobre nós de uma forma assim educativa como nunca. A pedagogia de Kardec para que a gente entenda, e a gente entende, só basta que a gente se esforce um pouco. Eu vou dizer que deu, porque eu pulei um monte de coisas. Porque a Grace tocou um sininho que ela tem embaixo da mesa, que toca direto com a pessoa que está transmitindo, e que isso não aparece, mas eu estou aqui trazendo para vocês, para que depois vocês reclamem dela, que a gente não conseguiu ver tudo, porque ela e o Paulo têm esses estratagemas de corte. E nós estamos aqui, então, absolutamente cortados pelo tempo. Tem mais alguma coisa que a gente possa responder,
doutora Grace. Sim, mais uma pergunta. Paulo vai fazer. Vocês viram como eles não negaram a campainha? Quem não nega, consente. Não, é que é assim, deixa. Agora o Paulo vai me defender. Paulo, por favor, me defende. É que, na verdade, a gente tem, enfim, um combinado, né? De que não se passe de 1 hora para não cansar muito, né? Os espectadores e os espíritos que estão trabalhando conosco, porque enquanto Mas nós vocês veem como esse assunto tem... Isso é brincadeira, mas vocês veem como esse assunto ele vai levando a gente a outras questões que nos dizem respeito da própria vida. É muito legal. Então, deve ter dado, em quem não leu, ainda deve ter dado uma vontade de aprender mais, né, sobre mediunidade. É uma matéria fascinante, mas, em essência, é uma ferramenta de auxílio a todos nós, em qualquer nível que estejamos. A mediunidade tem uma função educativa proveniente do próprio Jesus. Então, é muito bom de se conhecer essa forma da espiritualidade se comunicar conosco. Tem mais alguma questão? Tem. Na verdade, é uma questão que ela vai fechar um pouco, tá? O nosso bate-papo. É correto, foi um dos nossos irmãos que mandou, dos nossos colaboradores. É correto afirmarmos que a melhor forma de nos salvaguardarmos das mensagens mistificadoras é o estudo sério da doutrina espírita e que não existe, então, uma fórmula pronta para distinguirmos as mensagens. Sim ou não? Não, uma fórmula não, mas um roteiro sim. Tá. Nós acabamos de passar por alguns pontos que os espíritos desenvolveram, né? A gente pegou uma frase, mas se vocês forem lá no livro, eles desenvolvem o porquê de cada uma dessas coisas. Nós não temos uma fórmula, a gente não encaixa isso aqui numa fórmula. A fórmula é para fazer bolo, receita, isso aqui não é uma receita. São tópicos importantes que nós temos que verificar para identificar. O capítulo 24 é Identidade dos Espíritos, né? Então, a gente tem que não nos preocuparmos tanto em saber o nome de quem se comunica, mas se aquilo que está sendo dito segue a lógica espírita. Isso é que é importante. De todo o cabedal de conhecimento, se aquilo ali vem nessa mesma direção e sentido. Desse manancial de conhecimentos que a gente recebe com a doutrina espírita. É isso que eu tenho que ver, né? Então, não tem fórmula, mas tem roteiro. E eu só vou conhecer esse roteiro estudando. E não é ler. Ler, a gente lê romance, lê livro, lê poesia. Espiritismo, a gente estuda. E estudar é muito diferente de ler. Ler e estudar é igual, só em palavra cruzada. Na vida real, não. Para estudar, a gente tem que parar, pensar, retirar a frase, né? Separar, depois pensar de novo, ver todas as circunstâncias em torno daquilo. Isso é estudar. Porque aí a gente grava, aí a gente não esquece mais, né? André, o nosso tempo realmente está encerrando, Eu sei. né? Mas parece que ficou... Não, eu espero que não tenham ficado questões ainda por ser respondidas, mas, independente disso, quem as tiver, pode procurar direto no Livro dos Médiuns, que está lá explicada. Achei em que tu ia detalhes. responder uma por uma. Não. Pode me mandar que eu vou responder, não. Leia Não pode me mandar, não. Vai procurar no Livro dos Médiuns. Tem até em PDF. É só abrir o computador lá e botar Livro dos Médiuns, PDF, vem direto da Federação Espírita Brasileira, tem link de tudo que é jeito. Começa a ler ali mesmo. Então, esse é o nosso André Souza. Se você tiver alguma dúvida, não mande para a gente. Vá ler o Livro dos Médiuns, tá, pessoal? Não. André, só para a gente encerrar aqui. O Espírito de Verdade que deu comunicação para o Kardec era o Espírito de Jesus? Essa é uma das questões mais, digamos assim, não respondidas, porque
depois que a gente estuda e lê e acha que é uma coisa, às vezes a gente daqui a pouco lê e acha que é outra, né? Eu posso responder aquilo que eu acho. Quando o Cristo esteve entre nós, ele disse: eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que é o Santo Espírito, que é o Espírito de verdade, que virá em meu nome. Então, se fosse ele não diria em meu nome, ele diria: eu rogarei ao meu Pai, eu voltarei, e tarará. Bom, existem outras pessoas que dizem o contrário, mas aí uma convicção que não há Kardec taxando definitivamente, né? Pelo menos até onde eu tenha lido, é o Cristo. Existem espíritos que dizem é o próprio Cristo. Existem pessoas que disseram, né, que a gente, fulano disse é só que o Chico teria dito que era João Batista, que tinha uma comunhão muito grande com o próprio Cristo e em função disso falava em seu nome, né? Então tem uma série de coisas. Ou seja, não tem como a gente saber. Cada um leia a obra básica e conclua por si. Mas para concluir e achar, a gente tem que estudar. Mas isso também, eu vou dizer para vocês, não tem a menor importância, né? As reencarnações passadas, apesar disso suscitar um interesse, Chico Xavier foi esse, foi aquele. É bom de saber, eu acho certas coisas, mas eu não digo porque não é importante. E são opiniões minhas, não se tem comprovação. Quando a gente fala em nome da doutrina, a gente fala daquilo que se comprova, né? Eu falei, é uma convicção minha de que é João Batista, minha, que eu cheguei porque eu estudei, mas tem pessoas que dizem que não, vai na internet aí e pronto, mas não, jamais eu entraria em uma discussão desse tipo por não ter nenhum proveito. De qualquer forma, se for de qualquer forma, o ensinamento Jesus, está colocado em nome de Jesus. Se é ele diretamente ou não é ele, não importa, né? Mas que é um espírito, isso sim. Não, aquela ideia de ser um monte de espíritos que representam o Cristo, isso não. É um espírito. Agora, quem é? Agora, que quando eu desencarnar, eu vou querer saber, vou. Por enquanto, não interessa. Querido André, muito, muito obrigada por essa aula que tu nos dá aí, essa reflexão toda que tu nos traz a esse respeito. E eu já vou deixar, então, o pessoal aqui que está nos acompanhando, se você acha interessante ter mais informações a esse respeito sobre a identidade dos espíritos, fala para a gente. Eu acho que a gente deu o caminho, né, Grace? A gente deu o caminho. Vamos deixar eles procurarem por si. Deixa o pessoal se manifestar. Nós temos outros temas. Vamos ver se eles... Eu acho que não. Acho que eles já podem procurar por si. Bom, a gente já deu... Falem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se querem saber mais, porque a gente está fazendo esse trabalho para contemplar realmente a todos vocês. Então, a opinião de vocês é super importante para nós. Diga, você gostou, quer saber mais? Fala para a gente, tá bom? Vamos encerrar, então, com a nossa prece, porque nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho de evangelho no lar, e a prece de encerramento é fundamental. Mais uma vez, André, muito obrigada. Te convido também, como convido a todos, para que a gente possa unir os nossos pensamentos, então, neste momento, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, por estas informações que nos vêm trazer mais alento, nos trazer realmente um pouco mais de conhecimento a respeito da espiritualidade, a respeito de como nós podemos nos guiar. Mestre Jesus, em teu nome nós agradecemos por esta equipe que nos visita, nos trazendo o benefício da cura do nosso espírito, do nosso corpo. Te pedimos por todos aqueles que estão sofrendo neste momento dos males físicos, dos males espirituais, sofrendo mentalmente, por todos aqueles que estão necessitando de amparo. E te agradecemos por este sol de cada dia, por esta oportunidade da nossa encarnação. E neste momento pedimos
uma atenção especial para todos aqueles nossos irmãos que ainda estão desencontrados do caminho, que ainda não conhecem o nosso Mestre Jesus, que não conhecem o caminho do bem, do perdão, do amor e da fraternidade. E assim, neste momento, nós vamos dando por encerrado o nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo especialmente para você que esteve com a gente aqui e o nosso querido amigo André. Um beijão, André. Então, vamos na sexta-feira nos encontrar novamente aqui no Jesus em Família. No sábado tem Paz e Amor Virtual. E não se esqueça, no dia 18, a espiritualidade dos animais e no dia 30, histórias do Chico. E além disso, muitas outros encontros onde nós vamos ter o Evangelho compartilhado com 2 convidados e a gente vai assim diversificando, que é para você curtir com a gente, aproveitar ao máximo e vivenciar tudo que pode da nossa querida doutrina espírita. Uma excelente noite para todos vocês e até breve. Tchau!